um instante a gente inicia, tá certo? Então, já é 7h30, vamos dar início, certo? Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O Centro Acadêmico fica muito feliz pela participação de vocês aqui nessa palestra. Só um detalhe, tá? Esse momento ele vai estar sendo gravado justamente para posteriormente a gente vir a divulgar no nosso canal do YouTube, certo? Até para as pessoas que não puderam estar aqui hoje, possam ir lá e assistir a gravação, ok? Saudar também o nosso querido palestrante, o Lucas Gabriel, e desde já agradecer por ter aceito o convite, ficamos muito felizes. E ele que hoje vai trazer uma temática muito importante para apresentar para a gente, sobre o mercado de trabalho, né, no curso da Engenharia de Computação. Então, não sei se todos aqui conhecem o Lucas, mas eu vou fazer uma breve apresentação sobre ele, ok? Discorrer um pouco do currículo dele, que é bem extenso, vou logo avisando. Então, o Lucas, ele participou, né, como extensionista do projeto Liga de Informática em Saúde, que é o LIS, né, projeto desenvolvido pela parceria com os cursos da Engenharia da Computação e da Medicina do UFC Sobral. Atuou também como presidente e gerente do mesmo projeto. Foi membro fundador da empresa Júnior, né, da Lud. Também foi diretor de marketing e vendas na Lud.
engenheiro de computação pela Universidade Federal do Ceará de Sobral, no ano de 2020, também engenheiro de software pela FAMESP, no ano de 2021, e atualmente atua como técnico em ambiente virtual de aprendizagem na instituição Centro Universitário do INTA, e também é desenvolvedor de aplicações para a internet na Diretoria de Inovação Educacional. E algumas informações extras sobre o palestrante, tá? Ele possui como interesse de estudos e pesquisa, né? Engenharia de sistemas, sistemas inteligentes, agentes inteligentes, mineração de dados, servidores em nuvem, sistemas clínicos, aplicações para a internet, experiência de usuário, modelagem tridimensional, geração procedural de ambientes tridimensionais. E também tem experiência na área de tecnologias web, de computação em nuvem, prototipagem de interface de usuário, modelagem tridimensional com softwares livres, animação e simulação de fenômenos físicos com Blender, né? E ainda atua em desenvolvimento de aplicações para a internet no âmbito educacional e ferramentas de suporte ao aprendizado, né? Produção de jogos e aplicativos. Então, conhecendo um pouco mais aí do nosso palestrante, vou falar para vocês como é que vai se dar o nosso momento de hoje, né? Como é que vai ser a nossa agenda. Primeiro, a gente tem aqui o nosso momento de acolhida, a apresentação do palestrante. Daqui a pouco, vou passar a fala para ele, para iniciar a apresentação. E, ao final da apresentação dele, vai ter exatamente o momento de tira dúvidas, que é onde as nossas mediadoras, a Raquel e a Yasmin, vou falar um pouco delas adiante, vão estar exatamente facilitando esse momento, né? Pegando as dúvidas de vocês e repassando para o palestrante. Então, conforme a apresentação for acontecendo, se você tiver alguma dúvida, já pode ir colocando no chat, para não esquecer que as meninas vão estar aí de olho, certo? Para verificar as dúvidas de vocês e exatamente fazer esse repasse para ele. E nesse momento de tira dúvidas, se você quiser ligar o microfone ou a câmera e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida diretamente com o palestrante, também pode ser, certo? Mas se não, pode colocar no chat também, que as meninas estão de olho. E para o nosso encerramento, vai ter também as falas finais, agradecimentos, que assim vai se firmar o nosso encerramento, ok? As duas mediadoras, elas também são do centro acadêmico. Desculpa, não acabei me apresentando, mas meu nome é Yara. Estou aqui representando a diretoria geral do centro acadêmico. E aqui também estão todos os membros que compõem o CA, ok? Inclusive as nossas duas mediadoras. Então, agora eu passo a palavra para o nosso palestrante e desejo a todos uma boa palestra. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela e aí, em seguida, eu vou fazer algumas pontuações sobre como eu organizei, como era a minha ideia de geral para todo esse momento, né? Não somente a palestra, mas também para a discussão. Pronto. O tema que você havia me solicitado era esse sobre o mercado de trabalho para o curso de engenharia de computação. Ele é um tema que é muito abrangente, é um pouco difícil selecionar conteúdos. Então, para montar o conteúdo dessa apresentação, eu contei com a ajuda de outros colegas mais experientes, de alguns mentores, de profissionais com quem eu já tive contato. Também falei com alguns outros colegas que são bem talentosos, que já atuaram muito em diversas áreas, desde desenvolvimento mobile até desenvolvimento de internet das coisas, que atuam no mercado também com essas duas frentes de trabalho. Na primeira parte da apresentação, eu queria me apresentar e falar um pouquinho sobre o contexto da minha vivência desde o período da graduação até no caso a minha saída da UFC e como foi meu contato inicial com o mercado. Tem muitos rostos que eu estou vendo aqui que são conhecidos, mas há muitas pessoas que eu já não conheço. Eu sou aluno da turma do ano de 2013.2, sou da nona turma da engenharia. E de lá para cá, muita coisa, não só no curso mudou, muita coisa no mercado mudou. E eu tento sempre seguir me adaptando. Eu acredito que a nossa área é muito multidisciplinar. Eu queria só, nesse momento, perguntar se alguém aqui que já esteja nos semestres finais do curso, no nono, no décimo, você
saberia informar, Yara? Olha, eu acho que tem sim, viu? Podem Pronto. colocar no chat, pessoal. Estou vendo aqui, estou acompanhando também o chat. Certo. Pessoas que já estão no curso há mais tempo, elas já devem ter visto um pouco da mudança do mercado, um pouco da mudança na forma como as disciplinas são apresentadas. E eu vou contar um pouco da minha experiência com a graduação, seguindo um pouco que é a experiência de cartógrafo. Eu tive uma experiência que se deu de uma forma, pode ser que vocês tenham uma vivência totalmente diferente com conteúdo, com professores, com o projeto de extensão. Bem, atualmente eu sou graduado em engenharia de computação e eu estou como engenheiro de computação vinculado ao CREA. Eu sou especialista, eu tenho especialização em MBA em engenharia de software e atualmente eu trabalho como analista de desenvolvimento. Eu trabalho com desenvolvimento de software, com desenvolvimento de projetos, com análise e modelagem de requisitos e com uma série de outras atividades que não se relacionam somente à programação. Atualmente eu também estou vinculado à FUNCAP. Eu trabalho lá como bolsista de iniciação tecnológica. Então, trabalho em alguns projetos de front-end, alguns projetos relacionados a tecnologias de aprendizagem. Aqui no Centro Universitário Inter, eu também atuo com projetos voltados à educação e com projetos de inovação educacional em geral. Eu vou tentar apresentar um pouquinho melhor isso, porque só falar em inovação educacional acaba sendo um termo muito amplo, muito solto. Pode ser que no meio do percurso vocês tenham uma compreensão um pouquinho diferente. Então, o curso de engenharia de computação, ele possui 3 vertentes que são bem distintas. Cada uma das vertentes possui uma série de conhecimentos, uma série de disciplinas, uma série de atividades que são muito próprios da natureza do nascimento da engenharia de computação, da engenharia eletrônica e também de como o mercado está naquele momento. Eu segui a vertente de ciências de computação, então, durante a graduação, eu tive contato com as disciplinas de eletrônica, de circuitos, também com algumas disciplinas de telecomunicações, mas eu me senti muito mais atraído pela área de ciência de computação. Eu tinha muito interesse e muita vontade de aprender a construir sistemas, de trabalhar com o que a gente poderia fazer de melhor com o software, que é atender uma série de critérios para o usuário. Hoje em dia, eu atuo com desenvolvimento web. A engenharia ela me serviu como porta de entrada. Eu comecei desde o terceiro, quarto semestre a procurar conteúdos relacionados, a procurar disciplinas relacionadas. E aí eu já comecei a verificar dentro do mercado local, aqui no mercado regional, onde é que eu poderia estar me inserindo. Eu acredito que esse foi um dos primeiros passos nessa caminhada em que a engenharia me forneceu a rede de contatos que eu tenho hoje. Como a gente está falando sobre o mercado de trabalho, a rede de contatos ela é uma coisa que é crucial. Independente de que área você vai estar atuando, de que área de pesquisa ou área mesmo em mercado você esteja, é muito importante que a gente possa criar uma rede de pessoas, uma rede de conhecidos que seja abrangente, seja compreensiva e seja capaz de acompanhar as mudanças de mercado, as tendências de mercado. Pronto. Atualmente, eu trabalho como desenvolvedor web. Eu dou suporte a algumas aplicações back-end com a linguagem PHP, então trabalho com os frameworks Laravel e CodeIgniter, e eu trabalho como programador full stack JavaScript. Atualmente, eu tenho focado muito nessa área. Eu resolvi investir bastante em trabalhar com desenvolvimento web e já há cerca de 2, 3 anos eu atuo exclusivamente em projetos desse tipo. Laravel, o Node.js, o React, o Vue.js são frameworks, bibliotecas, tecnologias que têm andado bem na moda. Então, se vocês pesquisarem sobre desenvolvimento web, alguma dessas sopas de letrinhas vai aparecer primeiro. É muito fácil hoje em dia encontrar conteúdo e a gente tem cada vez mais conteúdos para iniciantes sendo disponibilizados. Ao longo dessa conversa, eu vou tentar fazer alguns apontamentos de como eu acabei nesse mercado e de como foi que a graduação acabou me direcionando. Pronto. Nesse momento, eu estou aprendendo algumas tecnologias que já são bem mais cobradas pelo mercado em que eu atuo.
Nem todas essas tecnologias eu tive contato durante o período da graduação. No período que eu passei na UFC, a gente é apresentado a uma série de linguagens, uma série de paradigmas, a uma série de conteúdos que às vezes não fazem tanto sentido naquele momento. Por exemplo, eu cursei a disciplina de estrutura de dados no ano de 2014. E aí eu não conseguia ver onde é que eu iria aplicar na minha vida profissional estrutura de dados, estrutura de memória. E aí lá na frente eu tive que trabalhar com aplicação, com um projeto em que o conhecimento de estrutura de dados foi crucial para que eu continuasse o desenvolvimento. Atualmente eu estou estudando Docker, estou estudando algumas tecnologias de computação em nuvem e essa é uma tendência de mercado. Hoje, o profissional de computação, independente de que seja engenheiro, ou analista, ou programador, ele tem que ter o conhecimento multidisciplinar. Dentro de qualquer vertente, você vai ser meio que obrigado, direcionado a ter esse conhecimento multidisciplinar. E com o desenvolvimento web também é assim. No ano de 2014, 2015, que foi quando eu comecei, a gente tinha uma visão totalmente diferente, a gente tinha conteúdos diferentes. Hoje em dia, a gente tem já uma facilidade muito grande de ser direcionado, de ser bem mentorado em relação à tecnologia. E coisas que eu pretendo aprender, né? Eu coloquei esse tópico porque são alguns direcionamentos que eu gostaria de dar também para vocês. Eu assumi que a gente tem um público variado, do primeiro ao último semestre, e algumas coisas acabam não sendo apresentadas ou de conhecimento geral nem no primeiro e nem no último semestre. Eu estou estudando novamente estrutura de dados, acredito que seja um dos pontos mais relevantes e mais importantes hoje para o engenheiro de computação. Acima de tudo, para processos seletivos, para processos de entrevista, especialmente para quem possui interesse de atuar em multinacionais, de se candidatar para grandes empresas no exterior. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse momento, porque, por exemplo, empresas como a Google, como a Amazon, o Spotify, eles possuem um processo seletivo que já é bastante conhecido. Se vocês procurarem no YouTube sobre como é o processo de entrevista, o processo de candidatura na Google, sempre aparecem alguns vídeos mostrando um primeiro contato, um primeiro teste, em que o candidato ele tem que desenvolver um algoritmo, tem que desenvolver uma solução para um determinado problema. E aí lá eles geralmente eles exigem conhecimento de estruturas de dados, estrutura de memória, otimização. E quando você se candidata como engenheiro de computação, eles assumem que esse é o seu conhecimento básico. Isso tem que ser tão básico para você do que o cálculo 1 é no período do primeiro e segundo semestre. A outra coisa é a linguagem Java. Eu coloquei ali Java, C++, porque eu ainda estou fazendo alguns testes, eu estou no período de indecisão. No meu início da graduação, a linguagem C++ era apresentada já no começo, depois a linguagem Java, e aí uma série de paradigmas, uma série de conteúdos eram montados a partir disso. Hoje o mercado ele se tornou muito segmentado, então se a gente olhar alguns rankings de que linguagem ela está liderando, a gente vê que a linguagem JavaScript ela está muito em alta, depois a gente tem a linguagem Python, geralmente disputando com ela, mas o segundo, terceiro e quarto lugar sempre estão presentes o Java e o C++. Eles dão um suporte à maioria das aplicações de grande porte que a gente constrói hoje em dia. A questão da computação distribuída e computação de borda são outros dois assuntos que estão bastante em alta no mercado, especialmente no mercado internacional, porque o crescimento da internet, a internet das coisas, forçou com que a tecnologia ela se tornasse cada vez mais presente, mais pervasiva. Então você tem conceitos como computação ubíqua, como a compreensão de contexto sendo levados cada vez mais na conta. Aí eu queria só lançar a pergunta e eu não sei se alguém poderia responder aqui no chat aberto. Vocês já ouviram falar sobre esse termo, computação ubíqua, computação pervasiva? Por mim mesmo, eu nunca tinha ouvido falar, não, Lucas. É um termo que ele não, hoje em dia, ele é bem mais presente na literatura. Eu lembro que na disciplina de software em tempo real, geralmente a gente é apresentado a esse termo já bem no início. Quando a gente trabalha com sistemas que são cada vez mais presentes, que têm que ser tolerantes à falha, que têm que estar disponíveis no nosso cotidiano, que tem que estar disponível no cotidiano de qualquer segmento que você esteja atuando,
e você não percebe mais um limite entre onde é que está o sistema computacional e onde é que está o objeto controlado, né? Eles falam sobre o objeto controlado. Então, hoje em dia, você vê que a gente tem um mercado, por exemplo, da Xiaomi, a Mi Band. Muita gente utiliza um Smart Band, utiliza um relógio da Samsung ou um Apple Watch. E aí você se acostuma a ter aquele dispositivo, a ter as facilidades que ele insere na sua vida. Essa é uma aplicação prática do que a computação ubíqua. Do mesmo jeito você tem seu celular, você tem um GPS integrado, você tem uma série de outros recursos que estão presentes e como eles estão tão presentes, a gente para de perceber a existência de um sistema computacional. Acontece isso com esses dispositivos que a gente chama de vestíveis, acontece isso com os websites, com as TVs, com os computadores, os celulares, e é um termo que, além de ele estar em alta no mercado, ele é bem interessante. Se vocês pesquisarem sobre alguns assuntos relacionados, vocês vão ver que existe um espaço muito amplo de exploração e experimentação. E a outra coisa é esse último item, que são os conceitos de CRE. CRE é um termo que a Google criou na última década, que é o Site Reliability Workbook e o Site Reliability Engineering. É uma engenharia de confiabilidade, de resiliência. Hoje, quando você pensa em produzir um dispositivo, em produzir um website, um aplicativo, o que se torna mais importante é a disponibilidade. Então, quando a gente começa a pensar em disponibilidade, você começa a ver que existe toda uma infraestrutura por trás que deve ser mantida. Eu coloquei esses tópicos aqui no início, porque tanto são coisas que eu considero que são interessantes, não são tão cotidianas, mas que podem direcionar vocês ou trazer curiosidade. E na nossa área, 50%, 50% a 60% do que a gente tem de mais importante é a curiosidade para explorar e experimentar. Outra coisa que eu tinha listado aqui são coisas que eu pensei que eu nunca utilizaria no meu trabalho, no meu cotidiano. Né? A primeira coisa foram as estruturas de dados. Estruturas de dados, estruturas de memória, são coisas que a gente geralmente é apresentado lá no começo do curso, e dependendo da vertente que você segue, você não é tão requisitado, você acaba deixando de lado, você ouviu falar e você conheceu e eu esqueci, pronto, talvez eu não vá mais usar. E eu falei sobre processos seletivos, né, como o da Google, como o da Amazon, mas não somente nesses casos, existem cenários em que você, como empreendedor, começa a trabalhar em uma aplicação ou dispositivo, e aí o conhecimento de como controlar os recursos se torna muito importante. Um pouquinho mais na frente eu vou tentar retomar esse ponto, porque ele é um ponto bastante importante quando a gente fala sobre o mercado internacional de engenharia. A outra coisa é o conhecimento mais teórico sobre análise, sobre álgebra relacional. Álgebra relacional, geralmente a gente é apresentado na disciplina de banco de dados. Você tem toda aquela parte teórica no começo, que às vezes acaba não fazendo tanto sentido de início, mas que com o tempo, com o desenvolvimento de aplicações, você percebe que existe um porquê e existe uma importância. Isso lhe auxilia a desenvolver um pensamento que é mais criterioso, mais crítico. E questões como técnicas de busca, técnicas de otimização. Especialmente a experiência que eu tive com o professor Jarbas, nas disciplinas de tanto estrutura de dados como inteligência computacional, ele dá uma ênfase muito grande a isso e às vezes a gente acaba não dando tanta ênfase, não levando tanto a sério. Mas para a formação como profissional de engenharia, são todos conhecimentos que eles extrapolam a teoria e chegam até o nosso cotidiano. Aqui eu tenho uma árvorezinha meio feia, eu tinha colocado só para poder ilustrar. Essa é uma árvore que é renderizada no navegador quando você acessa um website. Então, se você já tiver um contato com HTML, com CSS, geralmente o navegador ele interpreta o HTML e ele gera uma árvore. Se você precisa fazer uma coisa mais otimizada, você tem que manipular essa árvore. E aí ela começa a crescer, começa a ficar mais estranha, e aí a gente tem conceitos cada vez mais abstratos que lá no começo do curso você é apresentado, talvez com o tempo, com a quantidade de informação, eu acabo deixando passar. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre as atribuições do engenheiro de computação, tanto de acordo com o CREA, como de acordo com o mercado. Só respondendo uma pergunta, aqui o Breno Vidal colocou uma pergunta, né?
Se pensasse somente na parte financeira, que área de atuação eu indicaria? Bem, dentro das três vertentes da engenharia da computação, eu acredito que a gente não tem mais uma distinção sobre qual é a área que tem mais lucratividade e mais rentabilidade. As três vertentes que são disponibilizadas para o aluno, especialmente aqui em Sobral, elas são bastante competitivas. O que se torna mais criterioso nessa pergunta é a sazonalidade e a região onde você está se aplicando para uma vaga ou onde você está procurando iniciar um negócio. Eu pretendo também abordar alguns assuntos relacionados à parte financeira, a parte mais focada à formação, um pouquinho mais na frente. Então, de acordo com o CONFEA, né, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na resolução de 1993, o Conselho ele deu aquele parecer positivo para que o engenheiro de computação tivesse suas atribuições reconhecidas. Aqui no Brasil, o engenheiro de computação, desde 93, ele pode se filiar ao CREA, ele pode ter suas atividades sendo reconhecidas, ele pode emitir ART, que são anotações de responsabilidade técnica. Esse artigo 1º, ele forneceu ao engenheiro de computação tanto a capacidade de se filiar ao conselho, como a de fazer e ter todas as obrigações que vão do item 1 ao item 18, se eu não me engano. Essas obrigações, elas geralmente fazem parte do que a gente chama de acervo técnico científico, acervo técnico profissional. Quando você atua como engenheiro, é importante que você mantenha uma organização dentro das suas atividades, da atividade que você desempenha na empresa ou com o cliente. E para que essa atividade ela seja rastreável, ela possa ser monitorada e ela possa também passar por uma série de revisões criteriosas, o CREA acaba exigindo que a gente se adeque a uma série de normas. Geralmente a norma existe por um motivo e por mais que você acabe não se filiando ao CREA ou não tendo necessidade, é importante conhecer, especialmente no primeiro ano após a graduação. No primeiro ano após a graduação, muita gente acaba não se filiando ou desistindo de atuar como engenheiro de computação e acaba atuando como programador, como analista ou em outra área. Aqui eu coloquei alguns slides, eu vou só passar por cima, porque todas as atribuições acabam sendo bem densas, bem específicas, mas, em suma, para o exercício de fiscalização profissional do CREA, ele coloca essas modalidades. Então, o engenheiro ele pode atuar em todas essas atividades, que vão desde a supervisão, a coordenação, a orientação técnica de execução, até a parte de vistoria e avaliação. Então, aqui ele vai e coloca quais são as atividades que podem ser desempenhadas. São 18 atividades. Então, a gente consegue atuar, independente da vertente, com cerca de 18 atividades principais, que vão desde o processo de licitação e elaboração de um negócio, de um projeto, até a parte de vistoria, de treinamento, de elaboração de orçamento, e especialmente de suporte técnico, montagem e de vistoria. A engenharia ela é um ramo que é bem sério, então essa parte ela acaba sendo um pouquinho mais chata, especialmente porque aqui em Sobral a graduação ela não apresenta inicialmente o estudante ao CREA. Você não é apresentado com aquela mesma velocidade que os outros cursos são a toda a parte burocrática que está envolvida, que está em volta da atuação. Eu lembro que eu fui ter contato com o CREA por volta do oitavo semestre, oitavo, nono semestre. Atualmente existem algumas ações de aproximação entre o CREA e as graduações de engenharia. O CREA Júnior é um programa que já está bem difundido aqui na cidade. Eu sei que na UFC a gente tem a gente tem um grupo de alunos que atuam com o CREA Júnior, que fazem palestras, que fazem formações, e até o próprio CREA disponibiliza uma série de formações. Vocês podem dar uma olhada no site deles. Eles têm uma área em que eles fazem uma série de eventos, a maioria com certificado, e aí é bem interessante porque eles lhe orientam desde o processo da graduação até o processo de atuação em área. Só para recapitular, essa normativa ela é do ano de 93. A normativa anterior, se eu não me engano, é do ano de 77, 1977. Foi a instituição das 18 atividades.
Historicamente, a engenharia da computação ela surgiu por volta dos anos 30, dos anos 40, nos Estados Unidos. Ela veio como uma vertente da engenharia elétrica e ela se tornou cada vez mais especializada, cada vez mais específica, lá por volta dos anos 60 e 70. Tem algumas histórias que são bem famosas, especialmente em alguns livros da engenharia de software, que falam sobre o caso do Dijkstra. Dijkstra foi um dos maiores engenheiros de software que a gente tem na história. Dá para dizer engenheiro eletrônico, porque no período em que ele atuava, a gente ainda tinha aqueles computadores que eram mainframes, que possuíam toda uma parte muito mais voltada na microeletrônica e na eletrônica do que na produção de software. Dijkstra diz um dos livros dele que certa vez ele estava para se casar e tinha um documento que ele precisava declarar qual era o cargo dele, qual era o emprego. E aí a profissão de engenheiro de software não existia, nem engenheiro de computação. Então ele precisou colocar como engenheiro eletricista. Hoje a gente já tem isso mais bem estabelecido, tanto no mercado nacional como internacional. Do ponto de vista do mercado, as atribuições do engenheiro de computação, elas variam de acordo com a região, de acordo com a sazonalidade, de acordo também com a sua expertise e a vertente que você escolheu. Retomando a pergunta que o Breno fez, essa questão financeira, ela se relaciona com alguns pontos e esses são os principais. A região em que você se encontra e também a área que você está pretendendo atuar. Qual área você quer fazer a sua especialização, em que área você pretende trabalhar na indústria ou trabalhar em mercado. De acordo com a ESEG, que é a Escola de Engenharia e Negócios, a gente está vivenciando agora a revolução da indústria 4.0. A gente chama só de revolução 4.0. Então, nesse período, a computação em geral ela se tornou bastante necessária dentro dos mercados e a engenharia de computação ela se tornou bastante pertinente porque não existe uma implementação tecnológica sem uma infraestrutura bem planejada. Uma das atribuições principais do engenheiro é projetar e modelar a infraestrutura. E aí, como a gente tem esse cenário em que todas as empresas elas têm passado por uma transformação digital, também é um termo que está bem na moda, a gente tem uma pressa, a gente tem uma correria para poder fazer com que a maioria dos negócios se adequem, que a maioria dos negócios possam se informatizar, que possam oferecer o melhor sistema, a melhor infraestrutura, o melhor serviço. Nesse cenário aqui, a gente tem uma certa dicotomia entre o que é o mercado nacional e o mercado internacional. Especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de esclarecer o que é a área de atuação do engenheiro da computação, do cientista da computação, do engenheiro de software, do analista e desenvolvedor de sistemas, e aí as denominações, as nomenclaturas variam. Como o CREA, apesar de ele já desde 93 regulamentar o cargo de engenheiro de computação, ele não regulamenta todo o mercado. Então, a gente tem cargos de programador, de analista, de desenvolvedor, e essas atuações elas não são historiadas, elas não têm um acompanhamento mais próximo, não tem um sindicato ou um órgão de controle. Isso influencia tanto positiva quanto negativamente. O engenheiro de computação, especialmente para quem seguiu a vertente de ciência de computação, você pode atuar como programador ou analista. Atualmente eu trabalho como analista, e só que eu vou colocar algumas observações mais à frente. Como programador, a gente encontra uma certa dificuldade tanto na entrada no mercado, quanto também nessa questão do salário base. O Wendel colocou aqui no chat. Essa parte dos salários, o CREA ele regulamenta um piso salarial, e o piso salarial ele não é seguido em todas as regiões, porque a gente tem uma certa má distribuição profissional. A gente tem aqui no Brasil a região sul e sudeste, concentrando a maior parte das indústrias de tecnologia. A gente tem aqui no norte e nordeste a maior parte dos cursos de tecnologia. Então, no Brasil, a gente tem 69 universidades federais. 20 dessas universidades federais elas estão no norte e nordeste. Acho que somente no nordeste a gente tem cerca de 20 a 21. E aqui em Ceará a gente tem 4 universidades federais, todas com programas de ensino tecnológico, com escolas de engenharia.
E isso faz com que, mesmo tendo por ano uma quantidade menor de egressos como outros cursos, como o direito, a medicina, a engenharia ela ainda é bem atuante, ela é bem forte. E aqui na região em que a gente se encontra, a gente tem uma certa capilaridade. A universidade ela existe no interior, os profissionais eles se formam no interior, e aí a gente encontra uma coisa que é um êxodo, um novo êxodo rural, uma nova fuga de cérebros. Muitas pessoas se formam aqui, que são de regiões próximas, e acabam indo atuar em Fortaleza ou atuar em outros lugares, em outras capitais. Pronto. O Enzo ele disse que antes de entrar no curso ele ouvia bastante que as empresas geralmente não procuram ou não conhecem a profissão de engenheiro na computação. Isso, é basicamente isso que o Enzo colocou aqui no chat. A maioria das empresas, eu vou falar assim, a gente tem empresas menores, a gente tem empresas que são empresas de tecnologia, a gente tem empresas que oferecem outros serviços, outros produtos. Elas geralmente não conhecem propriamente o profissional, o perfil profissional do engenheiro de computação, porque elas fazem usufruto do produto do trabalho do engenheiro. É muito comum algumas empresas fazerem uma prática chamada dogfooding. Imagine o seguinte, uma empresa que desenvolve um sistema de gestão de estoque e ela tem uma série de supermercados ou uma série de lojas de distribuição, ela vai desenvolver um sistema para uso interno. Dificilmente essa empresa ela vai projetar um sistema para ser revendido para terceiros. No momento que ela passa a revender um software que ela produz, ela não é mais somente uma empresa de logística, uma empresa de um supermercado ou empresa de outro setor. Ela passa a ser uma empresa tecnológica, uma empresa de tecnologia e atuar em um mercado de tecnologia. O fato de que a gente ainda tem isso muito presente, especialmente aqui na região norte do estado, é uma característica dos mercados. Mercados como, por exemplo, o de Fortaleza, a gente tem várias empresas como o Instituto Atlântico, o Lead, agora eu não consigo lembrar mais outros nomes. Depois eu vou lembrar e colocar aqui no chat. Eles têm uma presença de mercado que são bastante forte, eles desenvolvem software como produto, então eles revendem produto, eles contratam mão de obra especializada, eles seguem fazendo essas interações e o mercado permanece aquecido. Nem sempre eles contratam o engenheiro de computação no cargo de engenharia, mas eles contratam o engenheiro de computação para atuar com o desenvolvimento de um produto, com análise de requisitos, com levantamento, e isso mantém o mercado bem aquecido. Quando você faz uma pesquisa bem rápida no Google, vagas para engenheiro de computação, ele vai retornar poucos resultados, mas se você pesquisar vagas para programador, ele realmente lhe dá uma quantidade bem maior de resultados, uma quantidade bem variada sobre diversos segmentos. Então, isso também é limitado pela região, pela área de atuação que você tem interesse. O fato de você ter o título de engenheiro, ele dá um peso adicional, porque você tem uma espécie de certificação. A engenharia, ela lhe certifica, ela lhe torna apto a aprender. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, então eu vou até deixar em destaque. Na área da computação, na área da tecnologia, algumas áreas acabaram crescendo bastante, e especialmente de 2017 a 2020, tanto essa área de sistemas de comunicação móveis, como as plataformas que trabalham com data science e engenharia de dados, elas acabaram explodindo. O profissional de ciência de dados, ele há 10 anos não existia. O termo data science existe desde 1997, mas o cargo cientista de dados ele existe há pouquíssimo tempo. Então, aqui eu coloquei outras coisas, como, por exemplo, processamento de linguagem natural, desenvolvimento web 3.0 e internet das coisas. São todos termos que estão bem em moda, eles estão bem presentes e eles geralmente exigem um trabalho mais minucioso, com mão de obra mais especializada. E aí, geralmente, quando a gente passa para isso de ter mão de obra mais especializada, você começa a pensar em uma pessoa com uma formação mais elevada. Então, cientistas de computação e engenheiros de computação tendem a ocupar esses espaços no mercado. Outra coisa com relação ao mercado internacional para a engenharia da computação. Aqui eu trouxe um trecho, eu coloquei ali em cima uma observação, depois eu vou colocar para vocês o slide completo com as traduções livres. Eu peguei alguns dados dessa plataforma, que é o Global Market Insights. Eles costumam fazer uma série de estudos, uma série de pesquisas
sazonais. Então, por exemplo, eles pegam um biênio ou um triênio e aí eles verificam como anda o mercado, como anda a saúde do mercado para uma determinada vaga, uma determinada área. E aí, com relação à engenharia de computação, eles colocaram ali que do ano de 2017 ao ano de 2020, a gente teve um crescimento muito forte, alavancado pela internet das coisas e alavancado pela computação em nuvem. São dois pontos que são, hoje em dia, os mais presentes no cotidiano da engenharia da computação, da ciência da computação, do desenvolvimento de software, e eles são quase que mandatórios quando você pensa em entrar no mercado. Se você pretende atuar nessa vertente, essa é uma parte que tem bastante rentabilidade. O capital geralmente é mais elevado e o conhecimento é um pouco mais elevado também, requer um pouco mais de expertise. O crescimento do ramo de internet das coisas, ele acabou sendo mais alavancado, especialmente porque dispositivos simples, dispositivos menores, acabaram se tornando mais fáceis de ser acessados pelo público em geral. Por exemplo, em 2013, a gente tinha até certa dificuldade de encontrar aqueles dispositivos como Arduino. Hoje em dia, você encontra Arduino, você encontra um ESP e outros dispositivos menores por valores bem baixos, R$ 30, R$ 40. E uma parte disso é por conta da expansão do mercado global. Outra coisa que é interessante colocar aqui é com relação ao título, né? Aqui no Brasil, você tem o título de engenheiro de computação. Você pode atuar com engenharia de software, você pode atuar como analista de requisitos, você pode atuar como gestor de equipe, você pode atuar como uma pessoa responsável por modelar a infraestrutura de redes em uma cidade. Nos Estados Unidos, eu vou focar bastante nessa parte dos Estados Unidos, no Canadá, na América do Norte, porque lá a gente tem uma segmentação do mercado em duas pontas. Você atua como programador, como desenvolvedor, analista, você é engenheiro de software. Você atua com a infraestrutura de serviço, infraestrutura de equipamentos de computação, ou desenvolvimento de algoritmos, com otimização, você é engenheiro de computação. Então, existe essa segmentação lá bem visível. Você pode escolher ir para o lado esquerdo ou direito da linha. Não tem uma distinção tão difícil, tão obtusa como a gente tem aqui no Brasil. Aqui, essa mesma revista, ela colocou algumas observações sobre a previsão para o próximo biênio. Então, a previsão é que somente o mercado de profissionais de engenharia de computação, daqui a 2024, vão estar movimentando cerca de 2,5 trilhões de dólares. Então, aqui a gente fala sobre o mercado de engenheiros. Não é sobre o mercado de computação em nuvem, nem sobre o mercado de desenvolvimento de software de websites ou aplicativos. Boa parte desse dinheiro, dessa quantia, é movimentada ainda pelo mercado da Ásia e do Pacífico. Então, a China e a Índia, eles ocupam um papel de destaque dentro dentro da nossa área, tanto pela quantidade demográfica, né? A China tem mais de 1 bilhão de pessoas, a Índia chegando nesse patamar, mas também por conta da quantidade de patentes. A inovação, o desenvolvimento e o investimento em pesquisa e desenvolvimento acaba sendo mais elevado nesses países. Então, a mão de obra lá é mais barata, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é sempre maior e eles acabam valorizando mais o profissional. O engenheiro de computação que atua lá, ele geralmente atua na pesquisa e desenvolvimento, na implementação de infraestrutura, na implementação de serviços. Aqui no Brasil, o engenheiro de computação ele tem todo esse espectro de atuação e no mercado internacional ele é um pouco mais centrado. O engenheiro lá ele acaba atuando de forma mais focada. Outra coisa também, alguns fatores que acabam puxando esse crescimento vão desde o crescimento dos dispositivos inteligentes conectados, como novas técnicas de otimização. Vou perguntar aqui de novo. Algum de vocês já teve contato com FPGA ou eu acho que FPGA ou PIC são duas coisas que a gente tem mais no cotidiano. O Lucas respondeu que não, certo. O FPGA é um dispositivo que a gente chama de dispositivo lógico programável. Ele é apresentado lá na disciplina de eletrônica digital, salvo engano. Eu vi que o Wesley está aqui no chat, o Wesley poderia até me confirmar isso. Eu lembro que eu cheguei a ter contato com ele em eletrônica digital.
E o FPGA é um dispositivo que eu vou dizer assim, bem simples. Ele é um dispositivo que pode ser utilizado para tanto o ensino da eletrônica digital quanto a eletrônica analógica e de coisas um pouco mais específicas. Você pode construir uma série de aplicações com FPGA que já extrapolam um pouco a capacidade da eletrônica digital. E um grupo de empresas de engenharia, eles conseguiram, com um consórcio, desenvolver técnicas de computação de borda utilizando FPGA. Então, eles começaram a baratear o custo da computação em nuvem, dos data centers, do consumo de servidores, utilizando o FPGA para processamento de coisas que são bem específicas, são aplicações específicas. A outra coisa é o crescimento da demanda do mercado, tanto pela miniaturização de componentes. O engenheiro de computação no exterior ele acaba muito requisitado para atuar no desenvolvimento de novos dispositivos, de novos mecanismos de controle, também de chipsets. E hoje a gente tem essa questão dos veículos inteligentes, dos veículos híbridos. Eu coloquei aqui a América do Norte, Ásia e Pacífico, porque são as regiões em que isso está mais forte atualmente. Bom, e ainda também de acordo com o Markets, né, que é outra revista, eles preveem que entre 2021 e 2026 a computação em nuvem ela vai acabar extrapolando a previsão orçamentária, né, desse biênio que a gente tem até 2024. Então, engenheiros de computação que atuam com computação em nuvem, eles já vão estar surfando no pico da onda quando a computação em nuvem estourar. Hoje a gente tem diversas empresas grandes como a Google, a Microsoft, a gente tem a Amazon, que compartilham entre si mais de 60% do market share de engenharia de software, de engenharia de computação e de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, são empresas que atuam em diversos segmentos do espectro da engenharia. E a previsão é que o valor que esse mercado movimenta, ele vai dobrar. Na engenharia de computação, então, as três vertentes que a gente tem aqui em Sobral, eu acredito que somente a de automação e controle não tenha contato inicial com tecnologias de comunicação. Então, eu estou focando um pouquinho nessa parte porque é o que o mercado tem ditado atualmente. E ainda de acordo com essas revistas, né? A maioria das empresas hoje, elas têm focado numa coisa que se chama verticalização de sistemas de software. Então, um engenheiro de computação que trabalha como programador ou analista, ele deixa de ter somente o conhecimento básico em desenvolvimento de sistemas, ou somente o conhecimento prático de desenvolvimento de sistemas, e ele passa a ser requerido como um profissional multidisciplinar. Você começa a ser meio que obrigado a aprender uma tecnologia de nuvem, aprender uma nova linguagem, aprender um novo conjunto de ferramentas. E aí cada um desses é um novo conjunto de ferramentas. Hoje a gente tem a AWS, a Amazon Web Services, como sendo um líder global no mercado de tecnologia, no mercado de computação. E a Amazon é uma das empresas que mais oferece postos de trabalho, especialmente para a engenharia. Como ela tem uma quantidade muito grande de produtos e serviços, acaba sendo tanto necessário para ela fazer essa expansão global, como positivo para os mercados. Aqui no Brasil, a Amazon ela tem uma presença muito forte, muito marcante, tanto que, ultimamente, a gente tem, por exemplo, lá as assinaturas da Amazon Prime, a gente tem os dispositivos da Alexa. A Amazon deu uma atenção muito especial para a região da América Latina. E existe possibilidade de se candidatar a vagas em todas essas empresas como engenheiro de computação. Geralmente, o fato de você já estar na graduação já lhe coloca como um diferencial. No quesito computação em nuvem, distribuição computacional, a Amazon ela lidera, tem essa dominância no mercado. Ela, a Azure e a Google Cloud são as três principais empresas no globo todo. Então, a gente tem outras empresas menores, por exemplo, o Alibaba Cloud. O Alibaba, dono do AliExpress, eles possuem ainda uma participação muito tímida de mercado. Eles oferecem uma quantidade muito grande de vagas para atuar remotamente, mas a participação em mercados deles ainda é muito baixa. A Oracle também tem uma fatia de mercado muito pequena. Diferente de alguns produtos de sucesso, como por exemplo o Java, sempre que você faz a instalação, ele notifica que 3 milhões de dispositivos conectados utilizam Java.
e a Salesforce. A Salesforce é outra empresa que é bastante interessante. E essa quarta parte, né? Eu falei um pouquinho sobre como foi a minha introdução com a graduação, como foi a minha experiência inicial. E eu também reservei uma sessão para falar sobre como é que anda o mercado, especialmente o mercado para quem está iniciando, e como você pode se destacar já de início. Especialmente na área em que a gente se encontra, a gente tem uma facilidade de acesso à informação muito grande. Hoje, grandes empresas, grandes portais disponibilizam uma série de vagas, uma série de processos seletivos que são online, são remotos. Então, com a pandemia, a gente teve uma acentuação desse cenário. Não que não existisse antes, mas agora a gente acabou tendo um cenário mais acolhedor para quem pretende trabalhar remoto, para quem trabalha e cursa a graduação. Então, algumas dicas que eu coloquei aqui são, inicialmente, investir em uma boa graduação ou qualificação profissional. Geralmente, o mercado ele acolhe muito bem quem vai preparado. É muito difícil cursar um curso de tecnólogo ou de engenharia e não conseguir praticar o conteúdo que é passado para você. Acontece casos e casos, mas se torna cada vez mais difícil seguir na graduação, seguir numa especialização, sem praticar. Então, procurar uma boa qualificação, uma boa graduação ou um curso técnico já é o primeiro passo, porque isso lhe dá uma vantagem de conhecimento, de bagagem de conteúdo teórico e prático. A outra coisa é o contato com instituições e profissionais. Geralmente, a graduação ela é a sua porta de entrada no mercado, ela vai ser o local em que você vai conseguir fazer network com futuros profissionais. Ela lhe aproxima de pessoas que posteriormente podem acabar sendo parceiros comerciais, parceiros de trabalho. Eu tenho diversos colegas que se formaram antes de mim, se formaram depois de mim, que atuam em outras empresas grandes também, e hoje a gente tem uma rede bem ativa, bem movimentada. A outra coisa é conhecer o que está em alta no mercado. Eu não digo aqui a questão de já ter experiência, mas a questão de saber em que mercado você está se inserindo, o que é que está mais em alta naquela região, quais são os profissionais mais valorizados em um determinado estado, em uma determinada cidade, e acompanhar a trajetória de profissionais que já são referência na área. Essa é a parte que se torna cada vez mais difícil à medida em que você tem menos network, que você tem menos contatos. Quanto mais tempo vai passando e mais pessoas você vai conhecendo, mais fácil é você perceber o que é mais sazonal, mais regional. E pronto, essas são dicas iniciais. A outra coisa, com relação a salário médio profissional de engenharia. O salário ele pode variar. A gente tem algumas pesquisas que apontam hoje no Brasil o salário variando de 2 a 9 mil reais para o engenheiro de computação. Então, esses valores, eles podem mudar de acordo com a experiência, o tempo de experiência que você tem, o mercado em que você está inserido, a área de atuação que você está inserido e também a empresa. A cultura da empresa acaba também influenciando muito em como ela observa o profissional, como ela cria uma política de valorização em torno dele. Então, uma coisa que é bem relevante, acho que o ponto mais relevante aqui é a questão dos níveis de senioridade. Esses níveis de senioridade, eles geralmente são relacionados a quanto tempo de experiência você tem com um determinado produto, ou linguagem, ou tecnologia. Então, geralmente, quando você começa a trabalhar em uma área, você vai desenvolver expertise naquela área. E aí vai passando o tempo, você vai ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você vai ter mais conhecimento tanto do produto quanto das regras de negócio. E aí o profissional que tem conhecimento e domínio das regras de negócio, ele tende a ser mais valorizado. Hoje a gente tem alguns rankings formais e informais. No mercado nacional, no Brasil, a gente não tem ainda formalmente uma tabela que dite faixas salariais para determinado tempo de experiência. Isso acaba sendo regional, também de cultura empresarial. A gente tem coisas garantidas, né? Como nível júnior, pleno e sênior. Geralmente, o profissional que é júnior é aquele que acabou de entrar no mercado, acabou de se formar e aí pretende entrar para uma empresa e naquela empresa eles já oferecem plano de senioridade.
profissional júnior, ele tem conhecimento sobre as tecnologias ou técnicas ou metodologias que vão ser trabalhadas, mas ele não é obrigado a ter experiência. Não se obriga o profissional júnior a entrar no mercado com experiência prévia. Diferente de um profissional a nível pleno e sênior. O nível de senioridade, ele também lhe diz qual é o nível de responsabilização que você tem na hierarquia. Um profissional júnior, ele geralmente tem menos privilégios, menos acessos, mas ele também tem menos responsabilidades. Ele está naquele período de aprendizagem, em que ele vai colaborar com a empresa, colaborar com o produto, e aí em seguida ele vai começar a desenvolver a autonomia dele. O profissional pleno, ele já passou por uma série de situações que faz com que ele tenha uma visão diferenciada sobre os problemas dos produtos. E o profissional sênior já é a pessoa que está no mercado há mais tempo, domina bem o conhecimento do produto, do negócio, e é capaz de coordenar outros grupos. Então, ele tem mais responsabilidade, ele tem mais obrigações, mas ele também tem mais estabilidade. Geralmente, profissionais sênior de engenharia, eles tendem a ter menos motilidade entre empresas. O profissional pleno, ele tende a ter uma utilidade bastante reduzida. Então, é uma pessoa que você não vê mudando de empresa tão rapidamente, tão facilmente. Geralmente passa 2, 3, 4 anos no mesmo lugar. Já o profissional júnior, ele tem essa mobilidade porque ele não tem um vínculo tão forte com a empresa. E algumas coisas que são mais pertinentes, né, quando você não tem ainda contato com o mercado de trabalho. A primeira coisa que eu queria contar aqui é a questão da experiência e do conhecimento. Ter conhecimento é diferente de ter experiência. Ter experiência significa que você já trabalhou, já interagiu, já viu o suficiente sobre alguma coisa ou alguma situação para que aquela situação não lhe abale mais. Diferente de ter somente conhecimento de como as coisas são, como as coisas funcionam. Outra coisa, para a entrada no mercado de trabalho, geralmente o que conta mais pontos no processo de entrevista é o fato de você ter passado por um estágio, seja remunerado ou voluntário. O estágio ele já indica que você teve uma experiência anterior, mesmo que não tenha sido uma experiência muito extensa, mas foi uma experiência inicial. Você teve e assumiu responsabilidades, você atuou com outros profissionais da área. A participação em projetos de extensão e de pesquisa dentro da universidade também são, em alguns locais, fatores determinantes para que você consiga se inserir no mercado. E a outra coisa é a participação de programas de trainee e de desenvolvimento júnior. Então, aqui a gente tem a pessoa que ela acabou de se formar, ela está ainda nos 3 primeiros anos da graduação, ela pode passar no processo seletivo para ser trainee em uma empresa, e aí, como trainee, ela vai desenvolver uma série de competências e habilidades. Aqui a gente recai sempre naquele paradoxo, né? É preciso ter experiência para conseguir um emprego, mas é preciso ter um emprego para conseguir experiência. E acaba sendo, em alguns casos aqui no mercado, muito verdade, uma afirmação muito verdadeira. A discussão também sobre você entrar no mercado de trabalho como estagiário ou como trainee. O estágio e o trainee, eles têm uma diferença que ela é bem marcada. No período do estágio, você geralmente é obrigado, então, no final da graduação, você tem que passar por um estágio curricular obrigatório, e aí você vai procurar uma empresa em que há profissionais de engenharia ou da mesma área que você, e você vai ser acompanhado por esse profissional para poder desenvolver uma série de conhecimentos práticos. O trainee, ele como já está formado, ele já passou pela graduação, ele ainda vai passar por todo aquele processo de treinamento, ele vai conhecer as áreas da empresa, ele vai conhecer o negócio do produto. As vantagens do estágio é que o estágio ele tem um nível menor de obrigação, você tem um vínculo que também é um pouco menor, mas dependendo de onde e de que estágio você consegue, você pode conseguir um estágio remunerado e começar a desenvolver expertise, a conseguir conhecimento mais prático, a trabalhar em uma empresa com pessoas que já têm bastante tempo de mercado. Geralmente, supervisores de estágio já estão na empresa há um bom tempo ou já conhecem bastante do produto. Aqui a gente tem a lei do estágio no Brasil, que permite que o estágio ele tenha essa duração, né? Máximo de 2 anos. E também ele dá uma série de garantias para que o estagiário possa cumprir bem o estágio sem prejudicar o aprendizado. No caso do trainee, a vantagem do trainee é que ele entra na empresa já ele já é apresentado aos segmentos, apresentado aos negócios com um pouco mais de facilidade.
Então, a permanência do trainee acaba quase sempre sendo garantida, diferente do estagiário. Você pode estagiar em uma empresa e, no fim do período de estágio, você acabar sendo contratado por outra empresa, por outra área. Outra coisa que tem se discutido bastante, especialmente após 2017, é a pejotização do mercado de trabalho. A gente tem dois regimes funcionando atualmente no Brasil, que são o CLT e o PJ. Nisso eu vou falar para pessoa física. PJ já é pessoa jurídica. É, no regime CLT, você geralmente é vinculado a uma empresa, você tem a sua carteira assinada, e aí nesse período você tem uma série de garantias fundamentais. A consolidação das leis trabalhistas, ela já é bem antiga, ela data dos anos 40, 1943. E aí ela lhe garante uma série de direitos como férias, 13º, você tem um seguro-desemprego, assim, a sua jornada, a jornada máxima garantida também semanal. Diferente do profissional que ele é PJ. O profissional que atua como PJ, ele geralmente faz um contrato com a empresa, ele vai ter uma série de obrigações contratuais, mas a empresa não deve a ele nenhum outro direito adicional. Então, o PJ, ele tem que recolher o próprio pagamento de férias, ele tem que recolher o próprio pagamento de INSS, por exemplo, ele tem que recolher os impostos e geralmente exige que você tenha um controle financeiro maior ou que você tenha uma experiência maior no mercado. Geralmente começar a trabalhar no mercado como PJ pode acabar não sendo muito interessante se você possui muito pouca experiência ou nunca teve uma experiência muito sólida naquela área. Ainda sobre o mercado nacional, né? Eu coloquei aqui uma notícia que foi vinculada pelo Felipe Deschamps numa newsletter e também está no canal Tech. Depois eu vou até deixar o link aqui. Essa semana, uma agência chamada The Bond, ela disponibilizou uma pesquisa e aí os dados dessa pesquisa indicam que o mercado nacional, apesar de ele estar muito aquecido, ele tem mostrado um defeito, que é o de pessoas com pouco tempo de experiência têm passado cada vez menos tempo em uma empresa. Então, o profissional ele acaba sendo inserido no mercado, ele passa por um período de 1 ano, 2 anos no máximo, e aí depois disso ele se afasta da empresa, ele é desligado ou ele mesmo se desliga. Ele vai para outra empresa que talvez fique numa região diferente, que ofereça talvez uma modalidade de trabalho diferente. E isso é um pouco danoso para a área, porque a quantidade de vagas que tem aparecido sendo preenchida acabam atrapalhando as medições. Então, a gente tenta fazer um levantamento de como é que anda o comando da saúde de um mercado. E aí você vê muitas vagas sendo preenchidas. E aí, daqui a 1 ano, 2 anos, você vê muitas vagas sendo retomadas, muitos postos sendo reabertos, porque alguns profissionais acabam não permanecendo. Uma coisa que também é interessante, se você está nesse início de caminhada na carreira profissional, onde conhecer uma empresa e como descobrir a faixa salarial, a pretensão salarial que eu posso colocar no processo seletivo. E aí aqui eu coloquei a plataforma Glassdoor, porque ela é um dos maiores portais em que você consegue ter acesso a cargos disponíveis na empresa, a faixa salarial, a avaliações dos funcionários. Como as avaliações do Glassdoor são anônimas, você pode entrar lá e colocar uma empresa, como por exemplo eu coloquei aqui o caso do PicPay. E aí eu consigo ver uma lista de cargos, uma lista de atribuições, o Glassdoor mostra também algumas vagas disponíveis. E aí, se você tiver mais curiosidade, você pode ver como é a avaliação dos funcionários, como é a avaliação de pessoas que já tiveram contato direto com a empresa. E aí você consegue ver também qual é a faixa salarial para um determinado cargo, determinada área. Aqui eu peguei para o desenvolvedor, e aí desenvolvedor aqui estava como desenvolvedor web full stack. A faixa salarial para profissionais que trabalham como full stack vai de 2 a 9 mil reais. A formação que ele tinha colocado era para engenheiro de computação e engenheiro de software. Então, cai bem dentro daquele valor que eu falei lá no começo. A ESEG, a Escola de Negócios e Engenharia, eles falaram de uma faixa salarial variando de 2 a 9 mil reais. Então, no Glassdoor a gente tem acesso a esse conteúdo, a gente tem acesso a essas informações e a facilidade também de conseguir verificar o processo seletivo. Você pode lá dentro mesmo se candidatar. Outras plataformas que fornecem essa possibilidade de encontrar vagas, se candidatar a vagas específicas para engenheiros, são o LinkedIn,
o Gupy, o Kenobi e o Amazon Jobs. Eu coloquei esses aqui, mas há outras plataformas disponíveis. Esses são os com os quais eu já tive contato direto. Especialmente o Kenobi, ele é uma plataforma que já está no mercado há um bom tempo. Várias empresas grandes fazem uso dele e empresas aqui da região, por exemplo, o Instituto Atlântico. O Instituto Atlântico ele é uma empresa de Fortaleza, mas que trabalha com modalidade remota. Então, por dentro do Kinobi, vocês conseguem ver vagas de estágio ou vagas para atuar como engenheiro, analista ou programador. E todas essas vagas elas são bem interessantes. Elas possuem uma faixa salarial bem condizente com a realidade da engenharia, com o que você encontraria em outras empresas, em outras regiões. O Amazon Jobs geralmente direciona vagas que são ou internacionais ou no estado de São Paulo. A Amazon ela trabalha num esquema, salvo engano, híbrido ou presencial. Então, mesmo que você conseguisse trabalhar híbrido, você teria que estar no estado e trabalhar on-site. Geralmente, empresas assim disponibilizam uma modalidade chamada on-site. Você tem que ir, se deslocar até lá para uma carga horária semanal pré-estabelecida. O Gupy é outra plataforma. No Gupy, eu participei de um processo seletivo há um bom tempo do PicPay. E eles geralmente seguem colocando lá tanto conteúdos, o Gupy ele tem, se eu não me engano, ele tem um blog vinculado, você consegue ver detalhes da vaga, detalhes da empresa. E lá você consegue cadastrar um currículo. O que é mais interessante dessas plataformas é que o seu currículo fica cadastrado e quando você quer se aplicar a uma nova vaga, basta você selecionar a vaga de interesse e enviar o currículo que já existe na plataforma. Esse aqui é um print que eu tirei lá do Kenobi, do Instituto Atlântico. Hoje, as vagas de estágio que eles estão oferecendo são essas, 4. E todas essas 4 são lá na descrição, tem específico para engenharia de computação, engenheiro de software e analista de sistemas. Então, há coisas que são bem específicas, que são bem interessantes, e que, especialmente se vocês tiverem a utilidade de irem para Fortaleza ou conseguirem um estágio à distância, eles fornecem estágio remunerado, uma remuneração também é bem interessante. Outra coisa bastante relevante é a criação, a montagem de networks. A gente tem o LinkedIn hoje como a maior rede de network profissional eu vou dizer assim, no Brasil, talvez ela seja a maior hoje, no mundo ela é uma das maiores. E ela tem um caráter colaborativo que é bem diferente de outras redes sociais, por exemplo, o Facebook, o Workplace do Facebook, porque nela você consegue se conectar com pessoas e recrutadores de outras empresas. Você consegue pesquisar por interesse, você consegue colocar uma série de filtros e aí a rede vai começar a se adaptar para lhe mostrar coisas mais próximas do seu interesse, da sua realidade. O LinkedIn ele funciona no formato de rede social, então geralmente o network que você começa lá é atrelado às pessoas que você segue e às pessoas que estão mais próximas de você. Se você tem interesse em uma empresa, geralmente o que eles recomendam é que você mantenha o seu perfil mais atualizado possível, que você tente entrar em contato ou seguir outras pessoas daquela empresa, seguir coisas que são de interesse, que são da mesma área, e ele tende a balancear alguns contatos. Uma coisa que eu percebo muito quando eu faço acesso no LinkedIn é que, especialmente na empresa em que eu atuo, a gente tem uma rede de contato cada vez mais próxima. Cada pessoa que entra na rede, ela é apresentada a novas pessoas na empresa, a novos cargos dentro da empresa. Aqui a gente tem bastante utilidade também. Algumas dicas para poder construir uma rede de contatos que seja bastante efetiva. Isso aqui não pensando somente no LinkedIn. Mas, inicialmente, é interessante vocês manterem o seu perfil atualizado. Vocês têm que montar um currículo e seguirem trabalhando em cima daquele currículo, fazendo uma série de melhorias. Uma dica que eu queria que alguém tivesse me dado bem no início da graduação era para já, desde o início, armazenar todo o certificado, toda a declaração referente a algum curso ou algum evento, coisa do tipo. Quando você chega no período final da graduação, é muito trabalhoso ter que reunir diversos certificados para poder submeter horas suplementares, mas também acaba sendo muito trabalhoso você catalogar e fazer uma curadoria de que experiências são relevantes para o seu currículo. E montar geralmente um currículo e um perfil facilita com que você tenha essa visão e você consiga se inserir melhor no mercado.
Por exemplo, se você montar um currículo com experiências que são voltadas na área de microeletrônica, de eletrônica digital, e se candidatar para uma vaga na área de desenvolvimento web, dificilmente você consegue prioridade naquela vaga. Mas se você se candidatar para uma empresa que trabalha com microeletrônica, com desenvolvimento de hardware, você já teria uma chance muito maior. A mesma coisa acontece com o LinkedIn e com outras redes profissionais. Você tem um perfil que reflete o máximo possível os seus interesses. A outra coisa é com relação à formação acadêmica, formação estudantil, cursos livres. Inserir uma formação, mesmo que esteja no início, já lhe garante uma proximidade maior com pessoas da mesma área, do mesmo ramo. No período em que eu entrei no LinkedIn, eu tinha contato com alguns profissionais que já atuavam como engenheiros de computação, especialmente aqui no mercado regional. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eles foram indo para outros estados, para outras regiões, e a rede ela acabou sendo expandida. Como eu tinha contato com eles e eles começaram a fazer novos contatos na rede, o LinkedIn começa a lhe apresentar pessoas com interesse mútuo e já recebi várias solicitações, várias mensagens para participação de processos seletivos. E isso de forma orgânica. O LinkedIn ele tenta balancear de forma orgânica. Existe a possibilidade de fazer a aquisição do plano premium, mas eu não sou, como eu não sou usuário, eu não posso falar sobre os prós e os contras. A outra coisa é com relação às experiências profissionais. Então, a teoria, geralmente, ela é muito boa, ela é muito relevante, mas a experiência prática, ela é uma das coisas que conta mais. Então, se você não teve experiência, não passou pelo estágio, mas você está interessado em estudar uma determinada tecnologia, uma determinada vertente, você pode fazer, dentro daquele estudo, um material livre, um texto livre, uma coisa do tipo, fazer publicação no LinkedIn, publicação no dev.to, não lembro agora se esse é o domínio exato. E outras plataformas, você pode disponibilizar um sistema que você fez no GitHub, no GitLab, e ir compartilhando. Então, assim, você movimenta o seu perfil, você monta o seu perfil próximo do que você tem de atuação e consegue linkar aquilo como uma experiência. Não é uma experiência profissional, mas é um conhecimento técnico, científico que você possui. E a questão do destaque do diferencial, né? Geralmente, alguns profissionais eles colocam as experiências que são mais relevantes, outras pessoas colocam todas as experiências que possuem. Então, acaba sendo um pouco mais difícil o recrutador encontrar você se você não coloca suas informações bem estruturadas. Lá no LinkedIn existem uma série de dicas de como você coloca, como você deve montar o perfil para que ele apareça na frente dos resultados. E geralmente você tem um perfil organizado, você tem as informações bem dispostas, facilita que o recrutador chegue até você. Às vezes você não precisa ir direto até o recrutador. Às vezes você precisa. Não estou dizendo que isso vai eximir a necessidade de também se candidatar, se meter a processos seletivos. Eu coloquei uma seção bônus, que é como começar com desenvolvimento web. Hoje, a maior expertise que eu tenho é com desenvolvimento web, com ambientes em nuvem, configuração de servidores e reconhecimento facial. Como são coisas que são outliers, são um pouquinho distantes, eu vou falar sobre desenvolvimento web, que é um dos mercados que hoje está mais aquecido aqui no Brasil. Ele é um mercado bastante aquecido internacionalmente. A maioria das empresas que oferecem vagas oferecem para desenvolvedores web, para engenheiros back-end, ou front-end, ou full-stack. E você pode atuar como engenheiro em diversas frentes. Não necessariamente você vai ser a pessoa que vai desenvolver a aplicação, mas você pode fazer um estudo, uma pesquisa em cima daquilo. Ter conhecimento básico já é bastante interessante. A primeira coisa que é uma sugestão é buscar conhecer as frentes de trabalho dentro da área. Não só no desenvolvimento web, mas em todas as vertentes. Geralmente, se vocês procurarem professores ou pessoas que já atuaram na área, eles vão lhe falar sobre onde você pode atuar, o que você pode fazer, e saber o que você pode fazer em uma área é uma coisa bem interessante. A outra coisa é a seleção de fontes de material de estudo. Então, há uma série de bons canais, de bons materiais que a gente encontra hoje online. Esse é um mercado que, apesar de ser segregado, ele é bem acolhedor para quem está iniciando. O mercado, às vezes, ele pode não ser tão acolhedor, dependendo de qual rede você tem, de por onde você procura. Mas o desenvolvimento web, ele geralmente possui muito material, muito conteúdo. Todo dia a gente tem muitos profissionais entrando na área. A outra coisa é praticar os conceitos.
Geralmente você aprende uma coisa, você pratica, você tenta montar um projetinho, tenta colocar alguma coisa em produção, e aí você consegue mostrar que você tem alguma expertise. Você pode ter acabado de começar a fazer um projeto, mas você conseguiu fazer um projeto. Aquilo ali já conta como conhecimento técnico. Conta como conhecimento técnico. A outra coisa é aprender a documentar os processos. Não só documentar o processo de aprendizagem, como fazer anotação, mas aprender a escrever documentação profissional. Na disciplina de engenharia de software, geralmente você é apresentado ao plano de requisitos, ao projeto de software, à gerência de configuração, só que como tópicos. Como é um corpo de conhecimento muito extenso, acaba não dando tempo suficiente para você praticar. E aí você fazer um projeto pessoal e tentar documentar, usar técnicas próprias da engenharia, fazer relatório, se acostumar a fazer relatório, a escrever, faz com que você tenha uma visão melhorada sobre o produto, uma visão melhorada sobre o seu processo. A outra coisa é entrar em contato com a comunidade em eventos e meetups. Geralmente essa parte é um pouco mais complicada, dependendo de qual comunidade você se inseriu. Mas, por exemplo, a gente tem a comunidade de computação em nuvem, de Docker, de Kubernetes, a gente tem comunidades que trabalham com Android, tem comunidades que trabalham com desenvolvimento web em geral. Geralmente são pessoas que são muito acolhedoras, que são bem solícitas, que você coloca uma dúvida, as pessoas estão lá para poder dar um suporte. Essas aqui são algumas plataformas em que há conteúdo para iniciantes. Então, por exemplo, o Roadmap.sh, ele fornece uma série de trilhas que você pode seguir para poder aprender uma área. Se você nunca teve contato com front-end, você pode seguir a trilha de front-end. Se você nunca teve contato com DevOps ou não sabe o que é DevOps, tem uma trilha para DevOps lá também. E lá vocês conseguem encontrar uma série de caminhozinhos que são bem interessantes. Outro detalhe, né, com relação às frentes de trabalho. A gente tem desenvolvimento web, eu ia dizer que fulano é desenvolvedor front-end ou desenvolvedor back-end. Essa classificação ela só vale para o desenvolvimento web. No desenvolvimento mobile não existe front-end e back-end, no desenvolvimento do sistema desktop não existe front-end e back-end. A gente tem modelos de arquitetura, mas a web ela acabou se diversificando tanto que foi necessário separar os corpos de conhecimento de cada área. Esse aqui é um print lá do roadmap.sh. Ele vai mostrando que conhecimentos são mais interessantes você ter lá do início. Então, você escolhe um tópico e ele vai lhe mostrar o mais básico possível. E aí você consegue, a partir daqui, ir montando sua própria trilha de aprendizagem. Você vê que tópicos você tem de interessante naquele momento e que você pode ir aprendendo. Outra plataforma que é bem interessante hoje é a Rocket City. Inclusive, eles têm um marketing muito forte. Eu conheci a Rocket City de forma, eu vou falar assim, de forma orgânica. Chegou até mim por recomendação de outros conhecidos. E no primeiro momento que eu cliquei no link da Rocket City, começou a aparecer propaganda em todo canto. Então, às vezes, eu reclamo muito deles, mas o material que eles disponibilizam para iniciantes é muito bom. A outra plataforma é o Free Code Camp. O Free Code Camp ele possui uma quantidade gigantesca de cursos e materiais. A maioria dos materiais dele está em língua inglesa. Então, se vocês têm um pouco de dificuldade com inglês, eu não vou recomendar procurar materiais traduzidos, porque uma expertise que vocês têm que desenvolver, especialmente com relação à atuação, é o conhecimento de um segundo idioma. Então, a maior parte dos tutoriais, manuais, linguagens de programação, eles são projetados em língua inglesa. Pouca coisa a gente encontra em francês, em alemão e outros idiomas, mas o inglês ele hoje é dominante no mercado de tecnologia. Se você planeja entrar em uma empresa, por exemplo, se você quer se candidatar para o Spotify ou para a Microsoft, um dos primeiros requisitos que eles vão olhar é se você possui algum nível de paridade de inglês, seja com IELTS ou TOEFL ou alguma outra prova que consiga nivelar, uma nivelação internacional. Aqui eu tenho um print da Azure. A Azure é uma plataforma de nuvem da Microsoft que oferece créditos gratuitos. Então, se você quer aprender computação em nuvem, você consegue criar uma conta gratuita na Azure e utilizar por cerca de um ano. São 12 meses que você pode experimentar alguns produtos. A mesma coisa com a DigitalOcean, é uma plataforma bem interessante, ela possui muitos materiais voltados para a comunidade. Eu comecei a aprender computação em nuvem com a DigitalOcean, trabalhei com eles por cerca de 2 anos e meio, e eles têm um suporte também muito bom.
especialmente para quem está iniciando no mercado, eles já fornecem ferramentas que são, na minha opinião, algumas das melhores. E é isso. Eu acho que cheguei ao final da apresentação. Não sei se a gente ainda tem muito tempo, mas eu queria deixar aberto já para perguntas e respostas. Temos sim, Lucas, ainda temos um tempinho. Tem até umas dúvidas já aí no chat. Pedir para as meninas repassar para você. Eu vou ler algumas. Eu vou ler agora. Gente, peraí. Eu acho que a partir dessa aqui. Acredita que seria melhor para nós que estamos começando sermos mais generalistas no começo para ter uma visão mais ampla ou é melhor desde já termos uma área, por exemplo, o UX, DevOps, Backend, em mente para focar? Essa pergunta foi do Pedro. Certo. Eu vou falar um pouquinho por experiência própria. Quando eu iniciei a graduação, eu não tinha um foco tão claro sobre o que eu queria. Eu imaginei que eu iria para a área de controle ou de telecom e no final acabei gostando mais da área de ciência de computação. Durante o curso você é apresentado as 3 vertentes, então todo semestre ele é planejado lá no projeto pedagógico para poder abarcar as 3 vertentes em algum nível. Há um semestre que você vai colocar mais optativos de uma área do que da outra, e é interessante que você tenha esse balanceio, você conheça as 3 vertentes. Quando você vai atuar no mercado, vai procurar estágio, aí você já vai começar a ser direcionado para alguma área. Então você vai começar a perceber que, olha, eu gosto mais disso do que daquilo. Eu gosto mais de programar do que eu gosto de montar circuitos lógicos. Ou eu gosto mais de circuitos e eletrônica do que eu gosto de desenvolvimento de software. Dentro dos tópicos que ele falou sobre UX. Você pode me relembrar? UX, DevOps, Backend. Certo. Então, falando sobre hoje desenvolvimento web com a revolução da internet, né, que a gente teve na última década. É interessante para quem está começando ter o conhecimento básico sobre esses tópicos. Eu não estou dizendo que você não possa desenvolver mais em um do que em outros, mas se você não tem ainda o conhecimento muito amplo em uma dessas áreas, é interessante você buscar conhecer o que é a UX, o que a UX traz, o que é que são as pesquisas, o que é que são as experimentações que eles propõem. Se você começar a ver a cultura DevOps, aí você pode também fazer isso. E balanceando esse nível de conhecimento e tentar ver que área lhe atrai mais e chama mais a atenção. Eu posso ir para a próxima pergunta? Sim. O Pedro também perguntou se trabalhar em projetos também conta como experiência. Pronto. Eu tinha mencionado isso lá no... Projetos próprios. Eu tinha mencionado isso lá nos slides iniciais. Como para ter experiência, você tem esse paradigma, né, de você ter um projeto, já ter atuado em alguma coisa. É interessante você montar um projeto mesmo que pequeno, e ir explorando o que é que aquele projeto pode lhe ensinar, o que é que você pode ir colocando de profissionalismo dentro daquilo. Então, por exemplo, um projeto que eu acho bem interessante, se você trabalha com web, ou se você trabalha com mobile, você desenvolve aplicativos, se você vê um projeto inicial, geralmente se sugere que se faça uma Pokédex, uma lista de Pokémons. E aí você consegue montar um Pokédex e ir evoluindo aquele projeto. Em algum momento, se você se candidatar para um estágio ou para uma vaga em empresa, você precisa, olha, que tipo de coisa você já fez? Então, você consegue mostrar aquele projeto e já lhe coloca em uma posição diferenciada, coloca em uma posição de alguém que já teve contato, que já tem alguma produção técnica que possa ser apresentada. Ok. A próxima pergunta é da Yara. Você acha que a procura por um estágio tem um semestre ideal? Eu acredito que não existe um semestre ideal. Geralmente, na graduação, você tem um ciclo básico, e o ciclo básico geralmente é o período mais pesado. Você é apresentado a mais cálculo e física, e tem a parte inicial dos laboratórios. Então, acredito que a partir do quarto, quinto semestre já seja interessante procurar o estágio remunerado ou voluntário. Ok. O Wendel Luan perguntou
Lucas, para a galera que vai mais para o lado da ciência e da computação, o indicado é que já estudem as determinantes de linguagem. Peraí, gente, que eu não estou enxergando. Eu vou ler de novo. Lucas, para a galera que vai mais para o lado da ciência e da computação, o indicado é que já estudem as determinadas linguagens do seu interesse, certo? Mas e a galera que quer ir para o lado da telecom e da automação, como a gente faz para adquirir esse conhecimento por fora? Tem cursos online ou presencial na região, ou tem como criar um background sem ser desse jeito? Eu sei que não é sua vertente, mas de repente você já tem ouvido falar sobre algo. Bom, eu respondo a pergunta em duas partes. Primeiro, nessa questão da ciência da computação, né? Geralmente, na graduação, você é apresentado a um conjunto de técnicas, você é inserido na linguagem e você aprende o básico dela, o básico dos conceitos, mas para atuação em mercado, dificilmente aquele básico vai ser o suficiente. Então, geralmente, a gente acaba sendo forçado a buscar uma formação complementar. Você vai atrás de um curso, ou de mentoria, ou até mesmo no processo de estágio, você já consegue perceber que tipo de coisa tem que aprender. Ou a pessoa responsável pelo seu estágio acaba lhe direcionando. Se você não está no estágio, há alguns projetos de mentoria que são abertos. Então, procurar mentoria já se torna interessante. Com relação à telecom, e automação é um ramo bem mais específico, especialmente automação e controle, porque você precisaria ter um acompanhamento de outro profissional que já atua na área. Aqui na UFC, a gente tem alguns professores, especialmente do curso de engenharia elétrica, que já atuaram na indústria por um bom tempo, então eles já possuem uma expertise poderia lhe dar uma orientação. Geralmente é interessante procurar orientação em semestres iniciais, por exemplo, quarto e quinto semestre. Da Telecom, existem diversas academias que fornecem cursos e treinamentos que são mais voltados a coisas mais específicas. O Wesley Mello estava na chamada, e aí eu não sei se ele ainda está, mas se ele tivesse, eu pedi até auxílio para ele responder isso, porque o Wesley, ele tanto é uma das pessoas que eu conheço que tem maior expertise nisso, na área de telecom, como ele tem uma série de formações. Wesley, você poderia responder essa parte sobre telecom? Desculpa o barulho, mas eu tô na chamada. O que posso dizer é que a área de telecom está uma área segmentada em que a gente divide muito o campo com os profissionais de engenharia elétrica. Então, vai mais da formação de cada um, procurar fora da universidade formas de treinamento. Muita gente hoje está na área de fibra ótica, eu passei formação em fibra ótica, mas é fora da universidade. Na universidade mesmo, a gente consegue somente uma fundamentação teórica profunda, mas não de prática. E é isso, galera. Ok. Vai falar mais? Pronto. Eu acho que isso sobre uma parte da dúvida, né? A Ah, outra parte, eu acho que seria interessante realmente buscar orientação entre os professores do curso. Geralmente eles tendem a ser bem solícitos, tendem a dar uma orientação bem mais completa. Eu vou dar aqui segmento às perguntas. O Wesley Mello pediu para você comentar sobre os profissionais que você conhece que conseguiram carreira fora da graduação. Pronto. A gente tem um colega que ele foi, eu lembro que a gente já cursou algumas disciplinas juntos, e ele deixou a graduação da engenharia porque a engenharia ela tem um objetivo, ele tinha um objetivo profissional diferente. Então, uma coisa que também é interessante perceber é se a graduação ela possui o mesmo, se você possui o mesmo objetivo que a graduação, que o curso. E aí, no caso dele, como ele não tinha o mesmo interesse que a engenharia fornecia em algumas vertentes, ele acabou deixando a graduação de engenharia, foi para outro curso, salvo engano, de análise e desenvolvimento de sistemas. E começou a atuar no mercado ainda durante a graduação. Como ele já tinha uma boa expertise, um bom conhecimento técnico, ele acabou criando uma presença no mercado bem interessante. Eu acredito que seja um dos profissionais mais, vamos dizer assim, fora da curva que eu conheço.
De que forma, o Anderson perguntou, de que forma o MBA nem sei, pode alavancar a carreira do engenheiro da computação? Pronto. Essa é uma pergunta que ela é um pouco extensa, porque dentro da pós-graduação a gente tem diversos segmentos. Por exemplo, a gente tem as pós-graduação que são estricto sensu, que são mais estritas no sentido de pesquisa, como mestrado, doutorado. E a gente tem essas graduações que são lato sensu. Então, a gente tem a pós-graduação, o MBA, e a gente tem cursos de especialização e extensão. O MBA, ele geralmente é focado na atuação em mercado. Então, ele lhe prepara para poder conhecer técnicas e ferramentas que você vai utilizar para atuar no mercado, sendo gerente de projeto, ou analista, ou dependendo de qual curso você seguiu, em uma outra área mais específica. Geralmente, o mestrado ele tem um foco mais acadêmico, ele busca atuar em pesquisa, atuar com relação à produção de novos conhecimentos técnicos científicos. Existe uma modalidade de mestrado profissional, que é uma forma híbrida em que você desenvolve a pesquisa em parceria com uma empresa, com uma instituição. Então, são essas formas que a gente tem de se inserir na pós-graduação. Gente, alguém mais quer enviar alguma dúvida? A hora é agora. Pode colocar no chat ou ligar o microfone mesmo. Eu acho que não vai ter mais, não. Foi bem completo a palestra. Eu mesmo tentei anotar algumas dúvidas, só que ao longo da palestra foi tudo sendo resolvido na minha cabeça. E é isso. Eu acho que ninguém tem mais dúvida, não. Mas se tiver, gente, ainda pode falar. O Cliver falou aqui que achou a palestra, achou muito massa a palestra. Foram palavras que eu gostaria de ter ouvido no meu começo. Todos nós, Clive, precisávamos dessas palavras. Sim, sim. Assim, eu fico muito feliz por ter conseguido transmitir um pouco da experiência que eu tive, apesar de eu ser formado há pouco tempo, eu trabalho já há cerca de 3 anos e meio. Então, eu já passei por muita coisa na engenharia, acredito que também os meninos que estão aqui no chat. Eu vou falar aqui mais do Wesley e do Rafael, eu não sei se o Renato está aqui. Tanto o Wesley como o Rafael, eles são duas pessoas que eu conheço há bastante tempo, eles são profissionais muito talentosos também, eles atuam há bastante tempo em áreas muito específicas, e geralmente, quando a gente tem dúvida, a gente é bem solícito. Então, se vocês depois tiverem interesse em alguma informação extra ou alguma coisa que possa ter passado batido, é só entrar em contato, que pelo menos eu tento responder à medida do possível. Às vezes eu acabo sendo um pouco mais disponível do que os meninos, mas qualquer dúvida, estamos aí. Então, pessoal, se não tiverem mais dúvidas para o Lucas, a gente já está se caminhando para o encerramento do nosso momento, tá? Olha o Wendel aí dando parabéns. Obrigada também, Wendel. Então, Lucas, só agradecer mesmo novamente por você ter aceito o convite, por ter trago de forma tão excelente como você trouxe a sua palestra, esse assunto que é de tamanha importância para todos nós. Como o Cláudio falou, são palavras que gostaríamos muito de ter ouvido no nosso início, mas que a partir de hoje a gente vai já colocar em prática as suas dicas, melhorar em alguns aspectos, porque percebemos que precisamos melhorar. E assim, é só também firmar a nossa conexão. Se você precisar do centro acadêmico para qualquer situação, também somos muito solícitos, bem disponíveis. E também agradecer a cada um de vocês que se disponibilizaram a estar aqui nesse momento, a fazer com que ele acontecesse e dizer que o centro acadêmico está sempre em busca de trazer mais palestras, mais momentos como esse, com variados temas para a comunidade acadêmica, porque o centro acadêmico é exatamente isso,
é dos estudantes para os outros estudantes. A gente sempre vai firmar essa ligação, ok? Então, eu deixo agora o espaço aberto para você, Lucas, se você quiser compartilhar suas redes sociais, como que a galera pode acompanhar o seu trabalho, o espaço fica aberto. Certo. Eu acredito que eu acabei não colocando lá no slide, mas quando for depois, como eu vou disponibilizar para vocês esse material, eu posso até colocar lá também. Eu queria novamente, né, agradecer pelo convite e a participação de todos. E eu constantemente tenho tentado produzir algum material técnico, científico, mas também algum material voltado à transmissão da experiência que eu obtive nesse meio tempo. Então, quando for depois, eu vou tentar compartilhar com vocês alguns materiais. Como a maior parte da minha produção hoje é técnica, eu acabo tendo muito material mais disponível no GitHub, no GitLab, que são plataformas de compartilhamento de software, mas também alguns textos focados a como entrar, como começar na área. Eu vou depois disponibilizar para vocês, disponibilizar no meu perfil do LinkedIn. Então, no LinkedIn vocês podem me encontrar lá pelo nome de Lucas Gabriel Santos, acho que está esse nome ainda. E no Twitter, no Telegram, o nome do usuário é LUCGBRL. Eu vou manter isso no slide, porque às vezes acaba sendo muito mais difícil de pronunciar do que parecia, quando eu criei a conta. Então é isso, só lembrando também que o Centro Acadêmico também está no YouTube, também está no Instagram, as meninas colocarão aí no chat para vocês acompanharem. Lembrando novamente que essa palestra ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Ainda não estamos muito presentes por lá, mas estamos buscando essa presença também para essa plataforma. E agradecer novamente e dizer uma boa noite para vocês, que a gente se encontra aí nos caminhos das palestras, dos minicursos e outras atrações que a gente for trazer, certo? Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal.